Fala, Cruzeirense! E aí, galera, bom demais? Chega aí, vamos trocar uma ideia aí sobre as questões do Cruzeiro nessa semana. Se você não me conhece, meu nome é Emerson Araújo, doidão lá do canal 6x1, participo da Samuca TV e toda semana eu tô aqui no Fala Cruzeirense para quê? Para trazer um resumão do que aconteceu de melhor e de pior da semana do Cruzeiro, os principais fatos, as notícias e vamos ser bem sinceros, tá? Pouca notícia. Assim, a gente tá realmente, ó, cavucando, sofrendo para achar alguma coisa, mas tá com pouquíssimo, o trem tá gelado, a diretoria tá devagar, tá numa pasmaceira danada, né? Mas pelo menos tem Copa do Mundo. Sem Copa do Mundo, a gente tá podendo focar em outras coisas e não apenas em ficar invocado aí com a falta de reforços do Cruzeiro. Mas vamos começar aí o nosso apanhado da semana. Inclusive, eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, dar moral para todo esse projeto que é muito bacana, tá? Final de semana, nosso último encontro foi no sábado e tudo mais, né? E segunda-feira, dia 22, foi reapresentação do elenco principal do Cruzeiro e aí o reinício dos trabalhos, né? Um mês exatamente de treinamentos que a gente vai ter até voltar de fato aos jogos oficiais. Então, lá na segunda-feira, dia 22, apresentação, o Cruzeiro foi lá, postou um videozinho dos jogadores, e aí a gente pôde ver Gabriel Rojas, né, devidamente integrado ao grupo, lateral esquerdo que foi contratado junto ao Racing, já tinha sido oficializado desde o primeiro dia aí dessa pré-temporada, podemos chamar assim, né? A intertemporada, mas é mais tempo agora de pré-temporada do que a gente teve lá no início, né? Então eu diria que a minha expectativa de uma recuperação física e de um sentido coletivo no time do Cruzeiro vai ser até melhor agora, depois desse trabalho do Arthur Jorge, do que foi naquele desastre tentado pelo Tite lá no início do ano. Mas o Cruzeiro, então, para esse início de intertemporada, tendo o Gabriel Rojas desde o primeiro dia e não tendo mais Kaique, tá? O Kaique já viajou para a Itália, fez os exames médicos, parece que está tudo certo. É só questão do anúncio mesmo, da oficialização do lateral esquerdo Kaique lá no Como da Itália, que está levando ele num empréstimo com obrigação de compra, segundo a imprensa italiana, né? A gente teve o valor aqui de 14 milhões de euros lá na Itália, lá inclusive os principais jornalistas da Fabrício Romano fala de um empréstimo com obrigação de compra que é de 12 milhões de euros com bônus de mais dois. Então pode chegar até 14 milhões de euros. O Cruzeiro fez aí essa troca na lateral esquerda. Mas a principal novidade da reapresentação, além obviamente do Rojas já citado, é que o Cruzeiro teve 7 jogadores do time sub-20 integrados ao elenco para o período de treinamento. Vão ficar no profissional? Não dá para a gente saber agora. Mas o Arthur Jorge chamou lá o Kelvin, zagueiro canhoto, para integrar o plantel, o Gustavinho, lateral esquerdo, e o Cruzeiro vive uma certa indefinição nessa posição, né? Porque saiu o Kaique, vai sair o Cauã Prates no meio de agosto. O William Fernando também foi doado para o Avaí. Então a gente meio que não tem muita opção para a lateral esquerda. Vamos ver o que a diretoria fará nas próximas semanas aí no mercado, se vem alguém ou se a gente vai só com o Rojas e fé, né? Para o meio-campo, Murilo Hickman, que até já jogou pelo time profissional, né? Murilo Hickman não estava trabalhando no profissional, estava lá no sub-20, foi integrado. Eduardo Pape também, notícia importante, um jogador de destaque, que até foi convocado essa semana para mais um período de treinos lá com a seleção sub-17, mas o Pape pode até ser opção no primeiro amistoso, eu vou falar sobre os amistosos daqui a pouco. O Arthur também chamou 2 meias, né? O Juan Gabriel, mas o Juan Gabriel já não era do elenco principal. No site do Cruzeiro mas efetivamente nos treinos do dia a dia, não, tá? Então, o Juan Gabriel estava lá integrado com a galera e também com a presença do Felipe Moraes. Felipe Moraes, que é um jogador que sempre levantou muita expectativa, né? Foi muito bem no Mundial Sub-17 do ano passado, integrado lá no plantel também, tá? Para ser observado, ele que teve umas lesões, mas estava jogando bem nas últimas partidas do time sub-20, voltando aí, e é um menino de muito potencial. E também Ryan Lelis, né? Atacante, velocidade, ponta e tudo mais. Ryan Lelis é outro aí que está devidamente integrado ao grupo para esse período de observações, de treinamentos. E eu achei assim um acerto da diretoria. Talvez poderia ter ali mais algum jogador, mas esses 7 ali talvez sejam os nomes mais próximos mesmo, né, de uma utilização no profissional. E se alguém impressionar o Arthur no dia a dia, pode ser, né, integrado de forma definitiva, pode ser que tenha chance de jogar. É algo que eu torço, inclusive, tá? Eu gosto muito de ver jogadores jovens do Cruzeiro tendo oportunidade, ainda que esse não seja o momento ideal, né? A gente sabe que o momento perfeito para se colocar jogador jovem é no início do ano, que é Campeonato Mineiro, menos pressão,
mas no final das contas, as chances normalmente aparecem nos momentos mais avacalhados, né? E depois o Cruzeiro acaba não dando sequência para os jogadores. O Japa é um ótimo exemplo disso. Mas enfim, Japa já está emprestado no Mirassol, falando sobre isso semana passada. E para aproveitar que eu falei aí de sub-20, né? O nosso time sub-20 jogou duas vezes aí nesse meio tempo do nosso último vídeo, tá? No sábado, Cruzeiro e Corinthians, Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro perdeu em casa 2-1 para o Corinthians. Abriram 2-0 e a gente marcou no segundo tempo com um gol do Juan Índio, mas não foi o suficiente. Então, o Cruzeiro perdeu para o Corinthians e depois teve um jogo contra o América. E esse aí, galera, é um pecado que pode custar muito caro, tá? O jogo contra o Corinthians ainda tava essa rapaziada, esses 7 que foram integrados, foi no sábado. Mas o jogo de quarta-feira, esse não. Esse já não tinha o 7, eles estavam treinando com o profissional, então o Cruzeiro estava um pouco desfalcado daquele time ideal do sub-20. Mas ainda assim, o América está fazendo um campeonato ruim, assim, um time abaixo do Cruzeiro, sabe? Não tem chance de classificação. E o Cruzeiro vai lá, abre 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Pablo de cabeça e o segundo gol marcado pelo André, inclusive numa boa arrancada, finalização no canto. Parecia que estava encaminhado, e com essa vitória o Cruzeiro já garantia, inclusive, a classificação para o mata-mata do Campeonato Brasileiro, porque só falta mais um jogo na fase classificatória. Aí o Cruzeiro foi lá e tomou um empate. Tá? Um rapaz chamado Gabrielo fez o gol do América e depois um gol contra do Deivinho, que está jogando improvisado na lateral esquerda ali. 2-2, Cruzeiro até teve uma chance no final ali, mas parou no goleiro. E foi um resultado bem decepcionante, porque agora a gente está correndo risco de eliminação, velho. Correndo risco de não estar na fase final do Brasileiro Sub-20. Os jogos da última rodada serão no meio da semana que vem, na quarta-feira, dia 1º, e aí o Cruzeiro joga contra o Bahia fora de casa. Um empate deve ser o suficiente, porque o Cruzeiro tem um saldo bem melhor que Flamengo e Corinthians, que são ali os times que estão ameaçando diretamente. Mas a gente está em sétimo, tá? Se o Cruzeiro perder, por exemplo, a possibilidade de eliminação ela é muito grande. Se o Cruzeiro ganhar do Bahia, filé, tá garantido, tá classificado. Mas um empatezinho ali, a gente vai a 30 pontos, pode ser alcançado, aí vai para critério de desempate. Enfim, é torcer para que Corinthians e Flamengo não apliquem super goleadas e vão enfrentar times da parte baixa, Avaí e Juventude, se eu não estou enganado. Então, assim, Cruzeiro se colocou numa situação que não precisava, tá? A campanha do Sub-20 começou muito bem, brigando por liderança, e agora a gente está quase sendo eliminado. Inclusive, antes desse jogo de quarta, neste sábado, o Cruzeiro joga contra o Atlético pelo Mineiro da categoria. Tá? E é importante seguir ganhando nas duas, né? Mas o Sub-20 do Cruzeiro está precisando dar uma firmada. Eu entendo que, pô, saiu uma galera, é difícil, né? Mas pelo amor de Deus, gente, você tá ganhando 2-0 do América, tomar um empate em casa, não dá. Voltando aí ao nosso time principal, né? Eu falei sobre amistosos, tá? E o Cruzeiro confirmou essa semana aí a realização de 2 amistosos preparatórios durante esse período de intertemporada. Primeiro deles, dia 4 de julho, que é um sabadão, 4 da tarde, jogo no Mineirão. Inclusive, começaram a vender os ingressos aí numa plataforma eletrônica. Se você jogar aí Cruzeiro, Defensor Ingressos, você acha, tá? Mas os valores de ingresso podem chegar até R$ 120. Achei o preço um pouquinho caro, tá? Um pouquinho salgado. Tem lá meia entrada e tudo mais, enfim. Mas é no Mineirão, Cruzeiro e Defensor do Uruguai. Acho que vai ser um amistoso bem legal para a gente poder, né, matar a saudade do time mesmo, acompanhar o jogo. E eu, pelo menos, tô com muita, né? Tem muito essa coisa de ver o Cruzeiro em campo, para mim faz muita falta. E eu sei que todo torcedor que puder, seria legal se a diretoria tivesse feito uma promoçãozinha, né? Um preço mais interessante para atrair um grande público. Não aconteceu, acho que vamos ter lá um número razoável de torcedores, sim, mas muito distante daquilo que é o Mineirão, que comporta o gigante da Pampulha. Tá? Então, Cruzeiro e Defensor do Uruguai, um amistoso internacional no dia 4. E no dia 12, a gente vai fazer um outro amistoso contra o Grêmio. Tá? Jogo contra o Grêmio vai ser lá em Brasília, né? Foi vendido para aquele Metrópolis, né? Que organiza esse tipo de evento com alguma frequência, ingressos ainda mais caros, como sempre, mas lá em Brasília, então, Cruzeiro e Grêmio vão se enfrentar. Pô, mas Cruzeiro e Grêmio, eles não jogam pelo brasileiro? Sim, mas vai demorar, né, para ter Cruzeiro e Grêmio no brasileiro. Então, os clubes acharam que era uma boa medir forças ali, se colocar em uma condição mais competitiva para a disputa dos jogos que vem a partir do dia 22, tá? Então, 2 amistosos, achei legal, inclusive
faz um amistoso, uma semana depois faz o outro, e depois dá mais 10 dias ali até começar as competições. Acho que ficou de bom tamanho, tá? Eu não achei o planejamento do Cruzeiro ruim nesse sentido, e até gostei de serem amistosos e não jogo treino, né? Porque amistoso tem a possibilidade de presença de torcedor, simula um pouco mais o que é um jogo oficial. Então, achei que o Cruzeiro está se planejando bem nesse sentido. As decisões do Cruzeiro que passam pelo Arthur Jorge, eu tenho assim uma tendência maior a gostar, a concordar. Agora, o que é feito por outras pessoas da diretoria, né? Aí a gente já tem uma dificuldade. Até porque quando a gente vê ações do Cruzeiro no mercado, a gente não acha ações, né? A gente acha algumas especulações, mas pouca coisa ou nada aconteceu. Vamos lá tentar atualizar aí. Principal fato da semana: o Wallace emprestado. Aleluia, aleluia. O Wallace foi emprestado para o Vitória. Aí você fala, pô, mas o Wallace não estava recusando proposta, vai jogar no Vitória. Então o Wallace é de Salvador, né? Acho que isso certamente facilitou. Vai jogar pertinho de casa, parece que tem casa lá e tudo mais. Então vai estar jogando em Salvador. Ele que estava aqui no Cruzeiro há 2 anos, mas esse ano, por exemplo, só entrou em um jogo, pouquíssimos minutos. Enfim, não havia muita expectativa de que o Wallace fosse aproveitado, né, no Cruzeiro, estava afastado, é uma situação também que acaba gerando um incômodo, né? Porque os outros jogadores, pô, mas o jogador que os jogadores do Cruzeiro gostam do Wallace, apesar do episódio com o Matheus Cunha lá atrás, né, de zoação em grupo de WhatsApp e tudo mais. Então acaba sendo uma relação complicada, né? Você deixar um jogador tão caro, que tem um salário importante, encostado assim, meio que à margem dos demais atletas, né? Isso normalmente não pega bem internamente entre o grupo mesmo, mas foi uma decisão tomada pela própria diretoria lá atrás. E assim, foi até informado, eu vi, foi na HG Play, não sei se teve alguma fonte anterior, mas falando que o Cruzeiro vai pagar praticamente todo o salário do Wallace, se não for pagar tudo. Eu acho uma coisa muito bizarra, tá? Sinceramente, você emprestar um jogador pagando parte substancial, mais que a metade do salário dele para ele jogar em outro clube. Mas nesse caso do Wallace, que o jogador estava afastado do plantel, eu acho que é melhor isso do que deixar afastado. Tipo, a gente está vivendo o pior cenário possível, que era o jogador ali, mas não estando, né? Tá, mas não tá. Então, não está causando um grande alívio na folha, mostra mais uma vez a dificuldade que a nossa diretoria tem para se posicionar no mercado, para fazer negociação, para contratar, para vender. Tudo é difícil para a diretoria do Cruzeiro. E normalmente a gente fica com as sensações de que os negócios não são fechados de uma maneira muito vantajosa para o clube, né? Sempre tem um porém, sempre as vendas são por um valor abaixo do que se imaginava, as compras por um valor acima. Eu acho que nossa diretoria realmente é muito ruim para negociar. Isso é um fato, tá? Eles não são bons nesse aspecto e isso precisa ser qualificado de alguma forma. Eu não sei se é por outro profissional, se é por uma postura diferente no mercado, mas o Cruzeiro passa uma sensação de ser um time que não tem a astúcia do mascote que nos representa. Uma outra negociação que parece assim que tem boas chances de acontecer é um empréstimo do Lautaro Dias para o Racing. Aí você pode falar, mas o Lautaro não está emprestado? Sim, ele está emprestado no Santos até dezembro, tá? O Santos paga o salário dele e tudo mais, inclusive pagou pelo empréstimo, né? Mas lá no Santos ele está jogando muito pouco, eles não fazem muita questão dele lá. E o Vojvoda, que foi pro Racing agora, quer o Lautaro. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tem que aproveitar essa aí, inclusive, mas não existe a hipótese, assim, não está sendo discutida uma compra do jogador, tá? O que o Racing quer é levar o atleta por empréstimo mesmo, né? E ir colocando um valor fixado para a compra. Eu acho o seguinte: o Lautaro é um jogador que eu não acho que ele vai aprender a jogar bola, tá? Assim, ele é um jogador ruim, esforçado e tudo mais, mas ele é ruim de bola. Então, no caso do Lautaro, o que você tem que fazer? Se eu tenho contrato com ele até junho de 2028, eu tenho que fazer empréstimos, venda, tudo que eu puder, para, tipo assim, quanto mais tempo ele ficar longe e outra pessoa pagando o salário, melhor, entendeu? Porque aí você, não, deixa em outro lugar. E aí, tipo, se esse empréstimo para o Racing for um ano, até junho do ano que vem, já é 6 meses a menos de salário que eu vou ter que pagar. Porque ninguém vai pagar os 3 milhões de dólares que o Cruzeiro pagou nele, gente. Então é tentar realmente minimizar o prejuízo de uma contratação muito ruim que foi feita lá atrás, tá? Parece que isso aí vai ser encaminhado na próxima semana, até porque Cruzeiro e Racing, né, tiveram aí
relações estreitadas aí com essa negociação do Rojas agora e tudo mais, e eles querem o Lautaro, acho que o Cruzeiro não vai dificultar, não teria nem porquê, né? Ninguém está pensando no Lautaro voltar para o Cruzeiro também, tá? Então isso aí deve caminhar, mas ainda não está fechado. Eu sei que passou pela sua cabeça, porra, mas a gente não quer um volante? Tenta lá o Sosa, que é do próprio Racing. Pelo que o Samuel Venâncio falou no canal dele, a pedida do Racing pelo Sosa é na casa de 10 milhões de dólares. Aí o Cruzeiro já desiste, é muito caro, é muita grana, e o Sosa é um bom volante, mas é um jogador que tem aquilo que eu já falei outras vezes. Tem características que talvez não encaixem tão bem naquilo que o Cruzeiro precisa para um volante. Ele é um jogador de outro perfil, ele é um jogador que não é aquele cara ali de mobilidade, ele é um cara mais paradão. Mal comparando, o Sosa é mais o Wallace do que Romero, por mais que ele seja argentino. Ele não é um cara de cobrir grandes distâncias, de perseguições, de velocidade. Ele é um cara que faz um terceiro zagueiro, tem assim, uma qualidade absurda para sair jogando, mas ele é um cara mais posicional, aquele volante na frente da defesa. Ele não é um cara de sair tanto. Acho que tem outros nomes, o Gregory, o Franco e Barra, que seriam mais adequados para o Cruzeiro. Mas é fato que não tem proposta por ninguém até agora. Volante é uma coisa que a gente sabe que o Cruzeiro precisa, todo mundo já viu, mas o Cruzeiro até agora não fez proposta por ninguém. Então vamos ver o que, que acontece. E aí chegamos finalmente na questão do ponta, né? Que é outra novela também. O nome que o Cruzeiro quer é o Gabriel Peck, né? Pelo menos a gente imagina isso. É um jogador que o Cruzeiro já formalizou proposta, inclusive. E lá na Central da Toca eles trouxeram mais detalhes, tá? Sobre valor de proposta e da pedida do clube lá do Los Angeles Galaxy, a qual pertence o Gabriel Peck. Que o Cruzeiro formalizou uma proposta de 8 milhões de dólares. A pedida deles no primeiro momento era de 14. O Cruzeiro ofereceu 8, aí eles pediram 12. Aí o que, que o Cruzeiro está dizendo que vai fazer? Tem 3 dias já, tá? Talvez 4, no momento que você está vendo esse vídeo. Não, o Cruzeiro acha que por 10 milhões ele pode conseguir a negociação e talvez manter um percentual dos direitos lá com o clube norte-americano. 10 milhões de dólares, tá, gente? Para deixar claro, a negociação sendo feita na moeda do clube estadunidense. 10 milhões de dólares seria exatamente o que eles pagaram para tirar o PEC do Vasco, 2 anos e meio atrás. O PEC fez muita coisa nesse tempo, então eu acho que se fechar por 10 milhões de dólares, está filé. O que eu não consigo entender é porque saiu na quarta-feira a notícia de que o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro vai fazer uma proposta de 10 milhões de dólares. É assim que o Cruzeiro avalia o jogador. E parece que até agora essa proposta não foi feita. Será que o Cruzeiro manda proposta através de pombo correio? Será que o Cruzeiro não conhece meios de comunicação como, sei lá, e-mail, né, que é o mais comum? Será que o Cruzeiro está fazendo sinal de fumaça, pintura rupestre? Que porra o Cruzeiro está fazendo para demorar tanto a enviar o cacete da proposta para um jogador que ele diz que quer? Porque se você quer o jogador, gente, você quer o jogador. E aí, vamos deixar claro. Quando você faz uma proposta oficial para o clube, você não faz uma proposta oficial às cegas. Você não faz uma proposta sem saber qual que é a pretensão salarial do jogador, em média, se ele tem interesse em vir, se o clube está disposto. Quando é feita a proposta, o documento e tudo mais, isso já está um pouco mais encaminhado. Mas o Cruzeiro parece não ter convicções. É só observar que ele fez uma proposta pelo Igor Júlio, ela foi recusada, pediram um pouco a mais e o Cruzeiro nunca mais fez outra proposta. Ah, então o Igor Júlio, ele achava que ele era bom, agora ele passou a ser ruim. Não sei o que, que passa na cabeça do Cruzeiro. Então, vai ter a nova proposta pelo PEC? Em tese, vai. Apuração lá do Samuel Venâncio. Agora, se vai acontecer ou não, aí depende do que passa na cabeça de Pedro Júnior, de Pedro Lourenço, de Bruno Spindel, de Joaquim Pinto, dessa rapaziada toda. Se a coisa vai para frente ou não vai. Eu acho o PEC uma ótima contratação. Até observando a dificuldade do Cruzeiro no mercado, migão, se sou eu, tá? Dinheiro não é meu, né? Quando o dinheiro não é da gente, é mais fácil. 12 milhões, fala assim, ô fulano, 10, aí eles, 11, beleza, 11, só vamos fazer um jeitinho, um parcelamentinho aqui, fecha, traz o maluco logo, velho. Você não quer contar com o cara?
traz o cara e já integra, gente. Precisa ter esses caras aqui logo para treinar, para entrar no modelo de jogo, para ambientar na cidade. Porque às vezes a gente fala de adaptação, a gente só pensa no time, mas tem que pensar no cara, na família, na cidade. Vou morar onde? Como é que faz para ir para o treino? Vai de carro, é distância, não sei o quê. Tem um monte de coisa. Vocês já fizeram mudança na vida de vocês? Mudança é um trem difícil, é um trem que dá uma dor de cabeça, entendeu? Então, tenta fazer os trem rápido, velho. Vambora. Vamos fazer alguma coisa aí, Cruzeiro, pelo amor de Deus, tá? Vai ficar esperando o quê? Aí vem outro time aí, leva o cara e depois, nossa, eu queria tanto o Gabriel Peck. Porque o Bahia tá interessado nele também, velho. E se o Bahia embucetar que vai levar o Peck, já era, amigão. Eles botam o dinheiro na mesa e leva, tá? Então, assim, acho que seria uma opção interessante. Se o Cruzeiro não quer o Peck, ele fala que não quer e vai para outro, porra. Busca outro jogador. Mas se tá nessa punheta, assim, eu quero, mas faz a merda da proposta, contrata o cara logo, velho, que dificuldade. E até o Samuel Venâncio trouxe uma informação de um outro ponta, né, que teria sido oferecido ao Cruzeiro, que foi o Matheus Gonçalves, aquele que o Cruzeiro tentou trazer um ano atrás, quando ele era do Flamengo, depois o Flamengo vendeu ele para o futebol da Arábia Saudita, ele não fez uma grande proposta, e segundo o Samuel, o Matheus Gonçalves seria até mais caro do que o Gabriel Peck, e é muito menos jogador, tá? É promessa e tudo mais, mas o Peck é um jogador muito mais consolidado do que o Matheus Gonçalves. E pagar mais caro num jogador assim, para mim, não faria o menor sentido. Teve umas outras especulações sem sentido, tipo um povo falando: o Caio Jorge está conversando com o Boto e quer ir para o Flamengo, coisa que o staff do jogador negou veementemente. Teve uma especulação que saiu no Globo Esporte, inclusive, falando que o Nottingham Forest da Inglaterra vai fazer uma proposta pelo goleiro Otávio, no valor de 13 milhões de euros. Só que essa proposta não chegou até agora, tá? Ficou só na especulação mesmo e parece que nada fluiu. E honestamente, eu até prefiro que não venha a proposta, porque se aparecer, eu acho que o Cruzeiro vende. Eu tenho medo do Cruzeiro vender. E se vender o Otávio, lascou, gente. Nós não temos outro goleiro. Matheus Cunha mostrou que não dá conta do recado, não está preparado para isso, né? Bracinho curto. Então, acho que o Cruzeiro não pode pensar em negociar o Otávio. E se fosse para negociar o Otávio com esse clube, né, eu tentaria amarrar uma troca, porque o Nottingham Forest é onde está o goleiro John, que trabalhou com o Arthur Jorge e foi goleiro do Botafogo e tudo mais, e eu acho muito bom goleiro. Então, se fosse o caso, pô, eu até vendo o Otávio, mas eu quero dinheiro e o John. E aí a gente tem que ver qual que é uma taxa de transferência interessante, porque o salário do John é muito mais alto que o salário do Otávio, por exemplo, né? Para compensar, tem toda uma questão para encaixar aí, não é simples não. Então, o resumo da ópera é: o Cruzeiro não contratou ninguém, tá? Saiu uma rapaziada aí, né? Janderson, Bruno Alves, William Fernando, Jato, Wallace, saiu um monte de gente, não chegou ninguém melhor. Chegou o Rojas para a vaga do Kaique que está saindo, daqui a pouco o Cauã Prats vai também, e o elenco do Cruzeiro está com menos soluções do que tinha 6 meses atrás. Isso mostra que a gente não está se planejando muito bem no que diz respeito à qualificação de elenco. Acho que o Cruzeiro tem um bom 11, tá? O time titular do Cruzeiro, ele é bom, mas quando a gente olha para a reserva, para a mexida, para a opção para o técnico, a gente fica devendo muito. E o Arthur Jorge merece receber mais peças, porque o trabalho dele nesses primeiros 2 meses de Cruzeiro foi sensacional, cara. Sabe, se você não der respaldo para um técnico que consegue te classificar em Libertadores, Copa do Brasil e te tirar da zona de rebaixamento igual ele fez, sem ter tempo para treinar, sem contratação, pô, irmão, você está esperando o quê, né? Então, assim, acho que ele fez o que poderia fazer, tá na hora da diretoria fazer o papel dela, porque o treinador tá indo bem, os jogadores começaram a render melhor, a torcida tá sempre junto. Bora, diretoria, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos embora, né? Tá na hora. E eu agradeço todo mundo aí pela presença, pelo like, pela resenha. Segue o Fala Cruzeirense, deixa like nos vídeos que é importante. As lives de Caio Farra, Caio Fábio, as lives das Super Cabulosas, as lives do Cadu e do Pepa nas terças-feiras. Enfim, é muito conteúdo legal aqui no canal. E cola mais tarde lá no 6x1, que tem um vídeo bem bacana sobre um balanço do elenco do Cruzeiro, tá? E também tem lá as lives diárias que a gente está fazendo aí, sempre com participação, inclusive, de pessoas que vocês veem aqui também na telinha do Fala Cruzeirense. Beleza? Obrigado a todos pela presença, juiz, um beijo no cérebro. Vai, Cruzeiro, traz notícia pra gente, por favor. Um abraço e fomos.